sobre o direito inglês, mais especificamente sobre a Common Law, na concepção de René Davy. René Davy, ele nesse texto, ele vai procurar mostrar a história do direito inglês, como ele surgiu, como foi se desenvolvendo, basicamente para mostrar a história do direito inglês. Então, ele divide esse direito inglês em 4 épocas importantes. A primeira época é antecedente à vitória normanda, de 1066. A segunda época vai de 1066 até 1485, que esse período seria a composição da Common Law, seria o seu nascimento, desenvolvimento. A terceira época vai de 1485 até 1832. E a quarta época, esse período de 1485 a 1832, ele compreende o progresso da Common Law, é onde surge a Equity, que vai andar em complemento com a Common Law, e depois elas vão se tornar rivais, entre aspas, concorrentes, e é tudo nesse período. E o quarto período é de 1832 até os dias atuais, que já entra no período, como é que eu posso dizer? O período contemporâneo, já compreende o período contemporâneo, esse de 1832 até os dias atuais, é o período contemporâneo. No fim da Idade Média, os tribunais reais, na verdade, até 1066 não existia esse direito, não existia nenhuma organização assim. O que os homens livres faziam era se reunir, todo aquele negócio que a gente já sabe, e eles se organizavam de acordo com os costumes locais. Então, eram os costumes locais, mas não era bem um direito. E a Common Law é um direito comum a toda a Inglaterra, e até 1066 não existia esse direito. Foi a partir de 1066 que começou a existir, começou toda essa organização. No fim da Idade Média, os tribunais reais, eles eram os exclusivos a organizar a justiça. Apenas eles organizavam a justiça e todas essas coisas. E aí, o que foi que aconteceu? Eles eram responsáveis por julgar. E eles passaram a julgar de acordo com a Common Law, que era o quê? Eles julgavam um litígio, uma ação, de acordo com a ação passada. Então, se não existisse uma ação passada, como é que eles iam julgar aquela ação X, se não existia uma passada para se basear? Então, nesses casos, a Common Law não poderia ser aplicada, porque não existia um embasamento. Foi aí que começou a existir a Equity, que é como se fosse a Common Law, mas quem julga na Equity é os tribunais de chancelaria. E a pessoa que não se sentia satisfeita com o resultado dos tribunais reais podia recorrer à Equity e aos tribunais de chancelaria para obter um resultado satisfatório, né? Já que o dos tribunais reais não foi satisfatório. Então, essa dificuldade da Common Law foi o que levou ao seu decaimento. E o século XIII e o século XVI foram bastante importantes no direito inglês. O século XIII, ele refere-se ao período de construção da Common Law, em que ela foca mais na Common Law. E o século XVI é o século de progresso da Equity. Então, durante muito tempo elas andam lado a lado, mas depois elas se tornam meio que concorrentes. E no que tange às reformas do século XIX, o que marca esse período do século XIX são as vitórias do pensamento de origem democrática de Bentham, em que ele traz uma grande mudança nesse século. E dessa forma, o direito inglês acaba progredindo nos retratos processuais criados de diferentes aspectos de ação, diferentes formas de ação.